Olá! Para quem já se perguntou como as aplicações modernas realmente rodam lá na nuvem, chegou a hora de desvendar esse mistério. Hoje, a gente vai colocar frente a frente duas tecnologias que são a base de tudo: as máquinas virtuais e os containers. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender direitinho a VM clássica, a base de tudo. Depois, vamos pular para o container, com sua arquitetura super enxuta. Aí vem a parte boa, a comparação direta entre os dois. A gente também vai ver como eles podem trabalhar juntos e, claro, no final, aquele resumo com os pontos que realmente importam. Beleza, então. Para começar, vamos falar da tecnologia que, sério, abriu as portas para a nuvem que a gente conhece hoje, a boa e velha máquina virtual, ou só VM. Vamos desmontar ela aqui camada por camada para entender direitinho como funciona. Então, vamos imaginar, lá no fundo de tudo, a gente tem o hardware físico. É um servidor de verdade, com processador, memória RAM, disco, a máquina bruta mesmo, lá no data center. Ok, em cima desse hardware a gente instala o sistema operacional principal, o que a gente chama de host. Ele é tipo o chefão da máquina, sabe? Gerencia tudo, controla todos os recursos físicos. E aí que entra a peça-chave, o tal do hipervisor. Pensa nele como o mágico mesmo. A função dele é pegar todo aquele hardware físico e fatiar em pedaços virtuais. Ele basicamente cria a ilusão de que existem várias maquininhas separadas. E é aqui que a coisa fica interessante. Dentro de cada um desses pedaços de hardware virtual, a gente vai lá e instala um sistema operacional inteirinho, do zero. É o que chamamos de sistema operacional convidado. E o ponto principal é esse: cada VM tem o seu próprio sistema totalmente independente. E finalmente, lá no topo dessa pilha toda, a gente instala a nossa aplicação, com todas as bibliotecas e arquivos que ela precisa para rodar. Ou seja, uma aplicação inteira rodando em cima de um sistema operacional completo que roda em hardware virtualizado. É uma estrutura super isolada, mas dá para ver que é bem pesada, né? Resumindo, a ideia central de uma máquina virtual é virtualizar o hardware. É criar uma cópia digital de um computador inteiro, com tudo dentro, para cada aplicação. Beleza, já entendemos a VM. Agora, vamos virar a página e conhecer o novato da história, o container. E vamos ver por que a arquitetura dele é considerada tão mais leve e eficiente. Olha que curioso, a base é a mesmíssima coisa. A gente ainda começa com um hardware físico e um sistema operacional host instalado nele. Até aqui, tudo igual. Só que aqui a história muda completamente. Em vez daquele hipervisor, a gente coloca uma outra peça no jogo, um mecanismo de container. O famoso Docker é o melhor exemplo disso. A grande virada de chave é que não tem mais virtualização de hardware. E o que esse mecanismo faz? Ele permite que vários containers rodem direto em cima do sistema operacional do host. Percebe o que sumiu? Aquela camada do sistema operacional convidado simplesmente não existe mais. E essa é a grande sacada. O container compartilha o sistema do próprio servidor. Então, o que é um container? É basicamente um pacotinho leve que tem a aplicação e só o que ela precisa para rodar. A diferença fundamental é essa: containers virtualizam o sistema operacional e não o hardware, por isso são tão leves e portáteis. Certo, agora que a gente entendeu a teoria de cada um, chegou a hora do duelo. Vamos colocar VM e container lado a lado e ver, na prática, quais são as diferenças em pontos cruciais. Primeiro round: velocidade. Imagina que uma aplicação deu problema. Para uma VM reiniciar, ela tem que ligar um sistema operacional inteiro, o que leva 1 minuto, talvez mais. Já um container, ele reinicia quase que instantaneamente, em segundos. Essa diferença é gigantesca. Agora, vamos falar de segurança. A VM é um cofre. Como cada uma tem seu próprio sistema operacional, o isolamento é total. Já os containers compartilham o mesmo sistema, o que poderia parecer menos seguro. Mas, na prática, plataformas como o Azure usam tecnologias para garantir um isolamento tão robusto quanto de uma VM. E o armazenamento? Aqui a filosofia é bem diferente. Uma VM já vem com o seu próprio disco, como um computador normal. Já o container foi pensado para ser descartável, stateless. Ele não guarda dados permanentes. Para isso, precisa ser conectado a um serviço externo, como o Azure Files. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem visual. Conceito central: VM virtualiza hardware. Container virtualiza sistema operacional. Tamanho: gigabytes contra meros megabytes.
Tempo para ligar, minutos contra segundos. E o consumo de recursos? Alto no AVM, baixíssimo no container. Fica bem claro, né? Mas olha, a verdadeira mágica dos containers acontece quando eles trabalham em equipe. A força deles está em como podem ser combinados para criar soluções maiores. Vamos pegar um exemplo prático, uma aplicação web. A gente pode ter um container só para o site, o front-end, e outro container para o banco de dados, o back-end. Aí a gente coloca os dois juntos no que se chama de grupo de containers. Isso garante que eles usem a mesma rede, o mesmo armazenamento e sejam gerenciados como se fossem uma coisa só. Fica muito mais organizado. Certo, falamos de bastante coisa. Agora vamos fazer aquele resumo rápido com os pontos principais, aquilo que realmente precisa ficar na cabeça depois dessa conversa. Então vamos lá. Para fechar, primeiro, VMs virtualizam o hardware. Segundo, containers virtualizam o sistema operacional e por isso são super leves e rápidos. Terceiro, em questão de isolamento, VMs são fortalezas, mas o Azure garante segurança bem parecida para os containers. Quarto, lembre-se que containers precisam de armazenamento externo. E por fim, os grupos de containers são a forma de juntar vários deles para rodar uma aplicação complexa. No fim das contas, a gente vê que não é uma questão de um ser melhor que o outro. É uma escolha de equilíbrio. De um lado, o isolamento profundo das VMs. Do outro, a velocidade incrível dos containers. Saber pesar esses dois lados é o segredo para construir aplicações modernas e eficientes. A pergunta que fica é, para o próximo projeto, como esse equilíbrio vai ser alcançado?